Três cores, uma só nação, no país dos cangurus, mantendo a tradição. Tricolor pelo mundo, firme nessa batalha, foco nessa missão, torcida na Austrália. Boa noite, torcedores tricolores da Austrália. Bom dia, tricolores no Brasil. Boa tarde, tricolores em Portugal. E por que Portugal? Porque hoje a gente tem um convidado especial, também como os outros, mas um cara que é responsável direto, não apenas por uma, mas por duas estrelas coladas no nosso símbolo. Palhinha, centroavante, goleador, especialista em gol de cobertura e em todo tipo de gol, driblador. Palhinha que marcou a sua história no tricolor paulista. E hoje a gente vai bater um papo com ele. Então, se você quiser saber alguma coisa, alguma particularidade do Palhinha, aí do lado dos comentários, clique no ponto de interrogação, mande sua pergunta e a gente vai bater um papo com ele. Vamos aguardar ele solicitar aqui para a gente poder iniciar a nossa live. Vou lembrar, rapaziada, para vocês que a gente tem artigos da torcida. Se você quer adquirir algum artigo SPFC Austrália, você, por favor, entre em contato com as nossas redes no privado e a gente combina de que forma vamos fazer essa transação, ok? O Palhinha parece que já está aqui. Deixa eu chamar ele. Como é que tá? Tudo bem? Tudo tranquilo. E você daí? Aí já é de noite, né? Já estamos na noite aqui. Palhinha, primeiro queria aproveitar aí o pessoal aí que te segue também. Meu nome é Marcão, SPFC Austrália, uma torcida aqui originária de torcedores aqui da Austrália, pessoal que está do outro lado do mundo acompanhando São Paulo. E a gente vai bater um papo hoje. Já queria te agradecer de cara a sua disponibilidade. A gente entrou em contato com você de cara já aceitou. Então, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o convite. Imagina, Marcão, eu que agradeço. A gente já falou um bom tempo atrás aí para a gente marcar, agendar isso aí. Não é fácil para vocês. E esse fuso horário também é coisa de maluco, né? Deixa a gente meio louco. Porque a gente fala com todo mundo do mundo todo e a gente tem que se organizar assim. Eu que agradeço a oportunidade de falar de São Paulo. Meu sonho de consumo é a Austrália ainda. Eu sempre falo em casa, que essa questão de querer viver na Austrália é de muito tempo. Tudo pode acontecer, ainda estou novinho. Quem sabe acontece alguma situação que eu possa realmente estar mudando para aí. Aí eu vou estar pertinho de vocês, aí eu vou incomodar mesmo aí. Imagina, então já fica aí, já a gente convida, mas a gente já pode aí continuar conversando e fazer de que forma que você pode vir para cá e fazer parte dessa família aqui chamada SPFC Austrália. A gente está aqui muito na frente, em relação ao fuso horário do Brasil, e aí você imagina as dificuldades, porque às vezes a gente acorda de madrugada aqui, 4 da manhã, 5 da manhã para ver o jogo, acompanhar o São Paulo, nosso amor pelo tricolor. E aí ter você aqui com a gente ia ser uma honra mesmo, seria muito bacana. Bom, Marcão, a gente vai ficando velho, vai ficando pior em tudo, Vai ficando mais chato, mais ranzinza, não dorme. Eu nunca fui bom de cama, Sempre fui muito ruim de cama. E com esse fuso horário, eu estou 4 horas só de diferença do Brasil. E vários jogos que tem à noite, passa de madrugada aqui, e querendo ou não, você acaba assistindo, não tem como não assistir, a minha vida é futebol, é 24 horas isso, e até, igual a gente está aqui conversando, dá até um intervalo de outros assuntos que eu tenho que tratar, que é bom também mudar um pouquinho essa rotina, E futebol não tem jeito. Não tem jeito. E, ô Palhinha, então eu já queria aproveitar e que você contasse o que você está fazendo, qual que é a tua atuação aí? Por que você está morando em Portugal? Como que Portugal pintou? Você decidiu, analisou e falou, ou foi alguma proposta? Conta pra gente aí. Então, Marcão, eu estava nos Estados Unidos, morando há 9 anos nos Estados Unidos. Morei na Califórnia, 4 anos praticamente na Califórnia e 5 anos em Boston. E em Boston eu conheci um empresário lá brasileiro, chama Renato, e fundamos o Boston City, que é um time da 4ª divisão lá nos Estados Unidos, chama NPSL, nessa liga. Fundamos esse clube lá e eu estava como presidente lá. Eu era sócio do Renato
e fundamos também, levamos o nome do Boston para a cidade de Manhuaçu, em Minas. Eu sou de Carangola, o Renato é de Manhuaçu. O espaço que em Manhuaçu a gente tinha para poder fazer um campeonato mineiro lá, sub-15, 17, 19 e o profissional, eram melhores condições que em Carangola, apesar de ser uma cidade vizinha. E aí levamos também o Boston para lá. E quando deu a oportunidade de vir aqui para Portugal, o Luiz Duarte, né, ele foi meu presidente no Marília, na época que eu joguei em Marília em 2001. 2002, desculpa, eu estava jogando no Peru e o Luiz entrou em contato comigo que eles iam montar uma equipe forte para o Campeonato Paulista da segunda divisão no Marília, se eu não iria jogar a segunda divisão no Campeonato Paulista. Eu disse a ele que eu iria sem problema nenhum. Realmente a gente fez um time muito forte, subimos para a primeira divisão do Campeonato Paulista e a amizade continua igual. E o Luiz sempre trabalhou com futebol também, tem outras empresas. E essa amizade nós temos até hoje. E ele, em 2018, ele me mandou uma mensagem que estava indo a Boston para me visitar e queria conversar comigo de futebol. E eu falei com a minha esposa, para o chefe vir aqui, né, que eu chamo de chefe até hoje, ele deve ter alguma situação com relação ao futebol que vai ser difícil falar não para ele. E foi o que aconteceu. Ele chegou a Boston, conversamos. A ideia dele de pegar um clube aqui em Portugal da 4ª divisão também, que para nós brasileiros, questão de língua é muito menos problema. Sim. O custo é menor para poder se montar uma equipe aqui, pegar um clube da 4ª divisão, começar a trabalhar para aprender como que se trabalha aqui. E também começar a trazer jogadores novos e começar a tentar fabricar os portugueses aqui, os miúdos, como eles falam aqui. E foi assim que ele fez essa proposta e eu aceitei de vir para cá com ele, sendo sócio dele aqui. Ele é o sócio majoritário e eu estou como presidente aqui também. Nós abrimos uma SAD, nós que gerenciamos a SAD aqui, né? O clube gerencia a parte da base inteira, desde o sub-7 que o clube tem aqui até o sub-20, eles que gerenciam, e nós tomamos conta do profissional, que eles falam aqui sênior. E já no nosso primeiro ano, da primeira época, como também falam aqui, 2019, 2020, nós jogamos 18 jogos seguidos com 18 vitórias, né? Batemos o recorde aqui, igualamos ao Benfica e o Porto, a nível nacional. Conquistamos o acesso para a 3ª divisão, aí já estávamos com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, terminou o campeonato pela pandemia, demorou um pouco para se resolver a situação, se ia ter o acesso ou não iria ter o acesso. Felizmente, tivemos o acesso à 3ª divisão e agora, dia 20, próxima segunda-feira, sai a tabela do campeonato e aqui a gente aguarda que comece o campeonato da 3ª divisão 2020-2021 no dia 27 de setembro ou 4 de outubro. E aí a gente começa a nossa nova caminhada aqui no futebol, já na 3ª divisão, e o nome do clube é União Futebol Clube de Almeirim. A cidade chama Almeirim, então nós tivemos que fundar a SAD, União Futebol Clube de Almeirim, Futebol SAD, e eu sou o presidente dessa SAD hoje aqui. Puta, que legal. A gente quer abordar principalmente o São Paulo aqui, porque você vem de uma época gloriosa. Como eu falei aqui no começo da live, inclusive antes de você entrar, existem muitos jogadores que são responsáveis por essa história vitoriosa do São Paulo. E você é um deles diretamente, porque do tricampeonato mundial do São Paulo, que São Paulo contém, você participou efetivamente de 2, inclusive um deles com gol, né? Assim, e eu lembro muito bem, porque eu sou contemporâneo dessa época e você me fez muito feliz em 2 momentos. Um é esse, né, das vitórias, e outro que eu tive a oportunidade de jogar com você, mas eu vou te lembrar isso mais tarde. São Bernardo do Campo, sou de São Bernardo, então eu já tive uma dica mais ou menos aí, bacana, que a gente bateu uma bola junto. Mas eu queria falar sobre o teu início, né? Porque você começa a jogar em Minas, e aí você
você dá um pulo na tua carreira, São Paulo Futebol Clube, e você mostra um futebol, assim, na época, inovador, de muita categoria, muita velocidade, e encaixou com o Tele ali, que era o que ele queria. Conta pra gente como que foi essa transição na tua vida, qual a importância desse momento. Então, Marcão, muita gente às vezes esquece o início de verdade, né? Eu, felizmente, eu nasci com a bola no pé, né? Porque desde de moleque em Carangola, nasci em Carangola, desde moleque. Meu pai já pagava meus amigos para jogar bola comigo. Imagina se eu gostava de jogar bola, né? E aí depois... Gastava o dinheiro? Nos mudamos para Belo Horizonte e morávamos num bairro que chama Venda Nova. E ali, jogando bola na rua, o treinador Tiãozinho me viu jogando, perguntou se não queria jogar na escolinha do Venda Nova. Meu pai, lógico que pode jogar, o campo era perto de casa, que é campo de terra, aquela situação toda. Então, minha vida futebol de verdade começou no Venda Nova, com 12 anos de idade praticamente. E depois saí do Venda Nova, fui para o Santa Teresa, um outro clube de bairro, só que é um clube que sempre revelou muitos jogadores como Venda Nova, em Minas também, o Santa Teresa teve um leque muito grande de jogadores que saía para o Atlético, Cruzeiro, América. E depois, saindo do Santa Teresa, fui para o América, com 16 anos. Né? E aí, com 16 anos, já me profissionalizaram no América. Eu tive essa oportunidade de estar no América e pegar grandes treinadores. Né? Jair Bala, que teve a coragem de colocar praticamente metade do nosso time do Sub-19 para o profissional. Não é fácil, né? Todo dia que se encontra um treinador que tem essa coragem de colocar os meninos ali. E nesses 5 anos de América foi onde que o Tele me acompanhava. Não tinha essas redes sociais que nós temos hoje, né? Era tudo jornal, rádio. Mais difícil o acesso, né? E a América, imagina, né? A América, a nível de Minas, naquela oportunidade, Atlético Cruzeiro, só se falava de Atlético Cruzeiro. Todos os anos tinha aquela coisa que terminava o ano, o Atlético vai contratar o Palinha, o Cruzeiro vai contratar o Palinha, mas nunca que passava disso, nunca teve nada, até o momento que, em 91, o São Paulo campeão brasileiro. Né, final do ano, recebi uma chamada que o presidente, Dr. Magnus Vive do América, queria que eu fosse até a sede do América. Eu tinha que pegar 4 ônibus para mim chegar até a sede do América, você imagina, à noite. Nossa. Né? E eu tinha feito meu pior ano do América, tinha sido 91. Eu queria parar de jogar futebol, porque eu já estava casado, eu tinha uma família já para criar, para cuidar. Né? O que eu ganhava na América, vamos colocar o salário mínimo, já não estava dando mais, meu sogro que me ajudava. E aí eu já tinha conseguido um outro emprego. Nos momentos que eu não tinha treino, eu trabalhava para poder ter um pouco mais de dinheiro. Eu já estava resolvido a parar de jogar futebol, porque o meu outro trabalho eu ganhava muito mais trabalhando menos do que eu jogando no América, o que eu ganhava de salário. E aí o presidente me manda essa mensagem, fui até a sede, chego lá e encontro o Ronaldo Luiz, fomos juntos para o São Paulo. E o presidente, tudo que você pensar de maneira de me xingar, ele me xingou, que eu não valia nada, não prestava, que eu não havia trabalhado o que eu deveria trabalhar regularmente na América. Foi meu pior ano realmente jogando, né? E ele fez uma coisa que ele poderia se arrepender no futuro, que ele estava me emprestando para o São Paulo. Pensei, esse presidente está louco, porque já me xingou tudo aqui, já falou tudo de mim, só coisa ruim. Que eu estava indo para o São Paulo contrapeso do Ronaldo Luiz, que o Ronaldo tinha feito realmente um campeonato espetacular. O Ronaldo era muito bom de verdade. Sim, sim. Né? E a pedido do Tele, pediu o Ronaldo Luiz e o Palinha. E eu estava indo de contrapeso. E eu não acreditei naquele momento. Peguei a passagem daquelas passagens de carbono, aquelas coisas ainda, sabe que tem o... Sim, sim. E aí, rapaz, comecei a chorar ali na frente dele, que não acreditava. São Paulo campeão brasileiro? Não é possível que isso é verdade. Né, e ainda manchou a passagem, pronto, agora que eu não vou embarcar mesmo. O avião só via quando passava. E o voo era no outro dia, 7 horas da manhã. Eu tinha que voltar para o bairro que eu morava. Cheguei de madrugada em casa, eu tinha que estar em Confins, que era muito longe também de Belo Horizonte, para que eu pudesse embarcar. Enfim, fui para São Paulo dessa forma, cheguei no Morumbi junto com... Chegamos em São Paulo, eu e o Ronaldo Luiz. Falei, Ronaldo, eu chamo o Ronaldo Luiz de Bedão.
Bedão, como que a gente vai chegar lá no Morumbi, cara? Porque a gente não conhece ninguém, ninguém sabe quem é a gente. Não, fica tranquilo que vai ter alguém. Aí tinha lá uma plaquinha, né? Ronaldo Luiz e Palinha. Eles estavam esperando a gente lá, os diretores do São Paulo. Fomos pro Morumbi. E chegando no Morumbi, a gente encontrou com o Tele, né? Ele estava nos esperando para dar boas-vindas, que ele tinha pedido a nossa contratação e que esperava que nós acertássemos o contrato com o São Paulo. Aí saiu o Tele, logo em seguida entrou toda a diretoria do São Paulo, o doutor Pimenta, Massaranha, Fernando Casal Del Rey, seu Dias, Calef, seu Jorge, doutor Adilson. Foi entrando aquele pessoal que você só via em televisão. Sim. E aí, aí era de verdade mesmo, né? Não dava para acreditar. Aí você caiu na real, você falou... Caiu na real, estou no São Paulo. E aí eles saíram, se apresentaram, e aí o doutor Pimenta falou que esperava que nós acertássemos o contrato, que já estava tudo resolvido com a América, dependia somente do nosso acerto. E aí o doutor Adilson começou a explicar que era um contrato de empréstimo, 6 meses de empréstimo, com possibilidade de compra, valor fixado em X valor e tudo. E eu falei, Bedão, eu não saio daqui nunca mais, cara, daqui eu não volto mais. E que ele falar que vai me pagar por mês aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Não quero nada, não quero que me devolva, né? Eu estou emprestado. Estou emprestado. E aí foi dessa forma que eu fui para São Paulo. Né, junto com o Ronaldo Luiz, o que me ofereceram lá não teve nem discussão, que era muito mais realmente do que eu já ganhava no América, a oportunidade que eu ia ter de estar ali naquele grupo de jogadores campeões brasileiros, jogar uma Libertadores, era o sonho, e aquilo ali não era de acreditar ainda, na verdade, e deu tudo certo. E quando nós nos apresentamos em janeiro, aí que foi mais engraçado, porque chegamos no CT, na Barra Funda, você vai vendo os caras chegar, Raí, Milha, Zete, Ronaldão, Cafu... Aí você olhou e falou assim, onde eu vou jogar aqui? Eu falei, preciso jogar. Foi Ronaldo, eu a capa do Batman, né, magrelo. Verdade, você sempre foi muito fininho. Saindo do América, eu fui fazer o quê? Que foi, o Bedão, vou jogar nesse time nunca, menino, como é que faz? Engraçado. Aí Tele, Moraci, doutor Turíbio, Patrícia, começou a chegar esse pessoal todo, a apresentação, você lógico, fica no seu cantinho, mas rapidamente o futebol é bom por isso, porque rapidamente já senta um, conversa com o outro, fala com o outro, vem com o outro, aí o Elivelto já chegou para conversar, o Cafu, o Macedo, e aí você vai, aí o dia a dia normal começa a mudar a sua trajetória, né? E eu tive a felicidade de ter o pedido do Tele, né, no caso da contratação, que no São Paulo antes era assim, era o treinador que escolhia, né? Sim. Qual jogador que ele queria e a diretoria ia atrás. Hoje é o contrário, o treinador quase não escolhe o jogador, é o diretor que escolhe. E aí o que acontece foi assim, e aí eu tive a felicidade de ter o doutor Turíbio, Moraci Santana, Patrícia, que é a nutricionista, e o Joãozinho, que era o diretor da cozinha, né, em 4 anos de São Paulo, eu pesava 66, 67 quilos, eu passei a pesar 78 quilos, né, de comida, vitamina, treinamento. Até hoje falo com o doutor Turibe e agradeço ele todo dia por ter me deixado melhor hoje. Hoje eu estou bem, cara. Hoje eu estou bonito, estou mais forte. Mas para você ver, né, deu tão certo, né, porque você chegou assim, estou emprestado, que eu vou aqui citar, se eu pular alguma aqui, eu culpo os caras aqui que me ajudaram, aqui, o pessoal que está aqui, mas você me ajuda. Você tem pouco título pelo São Paulo, só bicampeão da Libertadores, bimundial, campeão paulista, campeão da Conmebol, Recopa Sul-Americana. Além disso, você chegou em 91 e 92, primeira Libertadores, artilheiro da Libertadores. Uma ascensão assim, enorme. Você esperava? Você falou assim, não, vou chegar aqui, vou ficar no banco, você viu o Miller, você viu o Raí, você viu aquele time, você falou, não foi uma surpresa para você? Você esperava? Você falava assim, não, aqui eu vou me encaixar e vou conseguir. Hoje é fácil eu falar que eu acreditava que ia jogar, né? Mas, na verdade, não acreditava não, Marcão. Na verdade que ver aquele time do São Paulo, campeão brasileiro 91, e você estar ali naquele grupo e buscar uma oportunidade naquele grupo ali era complicado demais da conta, né? Então, assim, eu sabia da minha qualidade,
eu não tinha vergonha de treinar, de trabalhar, de melhorar. Tudo, eu sempre fui muito Caxias nesse sentido, que tinha que ser feito, cumprir as normas, determinações. Eu queria virar o que virou, o Palinha. Então, São Paulo foi um divisor de águas de verdade, né? Foi da água para o vinho. Toda a base que eu tenho hoje, em todos os sentidos, particular, pessoal, profissional, financeiro, o São Paulo que realmente mudou a minha trajetória, né? Então é o clube que me ensinou de tudo. A comer com garfo e faca também, que eu gosto de comer de colher. Até hoje eu gosto de comer de colher. Gosto de andar descalço. Né? Eu gosto de estar na rua, sentado na rua, batendo papo com os outros. Eu vim de uma cidade pequena, que é o normal, é isso aí. Né? Acho que eu continuo sendo eu mesmo, só que, logicamente, tem local que você tem que estar de uma outra postura, de uma outra forma, né? E o São Paulo fez isso por mim também. Então, assim, a minha referência de todos os sentidos, hoje nosso trabalho aqui, 90%, 99% vamos colocar que é o São Paulo, o compromisso, o regulamento, maneira de comportar, você tem que saber o que vai acontecer. São Paulo, nós íamos jogar em qualquer lugar, nos dava uma folha dizendo, você vai jogar em Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, a história da cidade. Para você saber, se não está fazendo nada, você tem que ir lendo, aprendendo as coisas, tudo. Até esse grau de instrução eu vim a ter no São Paulo, que a gente vai procurar passar aqui para todo mundo também. A gente vai jogar em outra cidade e as pessoas têm que ir. Nós vamos visitar outra cidade, a gente tem que saber o que é da cidade. Pode ter um repórter que quer te perguntar alguma coisa, você não está lá no escuro, né? A gente vai fazer isso aqui esse ano também, porque as viagens são um pouco mais longas, né? Por essa condição do campeonato nacional. Então a gente tem que passar essa informação aos jogadores também. Ele pode até não ler, mas que informação ele vai ter, ele vai ter. Então o São Paulo fez isso também na minha vida. E foi um divisor de águas. E ver aquele time, eu achava que eu não ia jogar, Marcão. Mas aí você começa a treinar, e aí quantas vezes eu fiquei de castigo com o Tele, para chutar com o pé esquerdo, chutar com o pé direito, dominar uma bola. Eu ia te perguntar isso, porque o pessoal está aqui mandando, né? O Roberto Betão, inclusive, está perguntando, o Pila falando que título demais, jogava demais. O que eu queria te perguntar é o seguinte: o Palinha, para quem não sabe aí que está acompanhando, era meio nervoso na hora de fazer o gol. Ficava nervoso, ficava nada. Chegava na cara do gol com a simplicidade, inclusive, cada golaço. Eu lembro de um gol de cobertura que você fez no Gilmar Rinaldi, um outro que você fez emblemático para mim, que inclusive eu estava no Morumbi contra o União Espanhola, que você dividiu a bola com um cara, o goleiro começou a sair, você já encobriu ele. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: você já era centroavante, você já era goleador antes de você chegar no São Paulo, ou foi o esquema que o Tele encontrou para colocar você naquele time? Porque o Raí era um meia que avançava muito. O Raí chegava a fazer gols também. Às vezes até jogava como centroavante. Você já era esse cara goleador ou você se tornou através dessa influência do Tele? Ô Marcão, se eu te falar, e vou te falar de verdade, que eu não sei até hoje qual posição que eu jogava, você acredita? Porque assim, eu quando tinha oportunidade de fazer gol, eu finalizava bem. Eu tinha a facilidade de ter minha condição física muito boa, apesar de ser magrelo, pequenininho, aquela situação toda. Eu tinha uma condição física muito boa e melhorou muito mais no São Paulo. Minha noção de espaço dentro de campo, a força física foi melhorar no São Paulo também. Passe, qualidade no passe, treinamento com as duas pernas, foi com São Paulo. A paciência e a chatice do Tele, vamos dizer assim, que ele era encardido de verdade, né? Maneira de comportar, meu compromisso que eu tinha que ter com o clube, com a minha vida, que eu precisava do meu corpo. Eu era uma pessoa que eu precisava do meu corpo, eu tinha que me privar de muitas outras coisas. Tem um aniversário hoje do Marcão, eu deixava de ir, porque no outro dia eu tinha treino, eu não podia estar ali. Eu sabia que se eu perdesse algumas horas de sono, que eu sempre fui muito ruim de sono, ia me prejudicar no outro dia, eu sabia a carga de trabalho que eu ia ter. Sim. Bom, foi um investimento que valeu muito a pena ter feito, na verdade. Então, assim, o que eu procurava fazer era me cuidar e aprimorar. Então, de centroavante, de goleador, eu sempre fiz muito gol,
No América. E golaço, hein? E só golaço, hein? E era treino, né? Era treino. Hoje eu vi aqui agora que se eu treinasse um pouquinho, eu jogava mais que o Pablo. Não sei quem é que colocou. Eu jogo mais que o Pablo hoje sem treinar. Muito bom. Hoje, né? Hoje, sem treinar, sem fazer nada. Se me colocar lá para jogar, eu jogo mais que ele. Fácil. Isso sem problema nenhum. Não tem nada contra ele. Eu só acho que ele está numa posição errada, está no clube errado. Não é... No clube errado, Palinha? Está no clube errado. Por que no clube errado? Ele não tem qualidade para estar no São Paulo. Está no clube errado por isso. Eu acho que São Paulo... Por quê? Você acha que o São Paulo merece mais? Muito mais. Muito mais. Não é só ele. E eu não posso falar aqui porque é complicado. Pode falar mais nome, hein? Pode falar mais nome. É muito complicado. Não podemos ter um lateral direito que joga de 10, né, cara? Gosto demais do Daniel. O melhor jogador nosso é o Daniel. Ele não pode jogar na seleção brasileira de lateral direito, ganhar todos os títulos que ganhou no mundo todo lateral e jogar no São Paulo de 10. Não é possível que o São Paulo não ache um 10. Na minha opinião. Né? Então, assim, eu acho que... Mas isso, Palinha, desculpa até insistir nesse ponto que você falou, mas assim, por que você acha que acontece isso? A gente tem o Daniel Alves, que é o nosso maior nome hoje, como você bem disse, um cara que é notoriamente vitorioso, tem a sua carreira recheada de título, é o principal nome. O porquê que você acha que acontece isso dele jogar na posição errada? É falta de pulso da comissão técnica ou o futebol moderno presenteia o jogador para ele jogar onde ele quer? Acho que não. Porque aqui na Europa ele joga na lateral e no Brasil vai jogar de 10. De 10 não pela camisa dele, como meia. Né? E olha, sou fã dele, conheço ele. Eu acho ele fora de campo espetacular como pessoa. É um cara super inteligente. Faz muito bem ele estar no São Paulo. Não é? Mas eu acho que ele tinha jogado lateral, na minha opinião. E o São Paulo... não tem o menino, o Igor, não é bom jogador? Coloca ele. Dá crédito para ele. Tem outros lá no Sub-19, Sub-17. Por que não colocar? O Diniz, na minha opinião, é um baita de um treinador. Você gosta do trabalho dele? Eu gosto. Dá oportunidade para ele colocar mesmo. O Joãozinho, você vai jogar ali, cara. Se vira. Vou te dar todo o apoio. Eu tinha todo o apoio do Tele para jogar. Quantos passos eu errava no jogo e todo mundo falava, mas um que eu acertava, a gente resolvia o negócio. O Raí não tinha a mesma facilidade que eu tinha. O que o homem fez? O Tele fez. Adiantou o Raí, colocou mais perto da área, movimentava para um lado, para o outro, criava espaço para o Miller. O Cafu passou a jogar de ponta. Todo mundo falava que o Tele era maluco, colocou o Vitor, jogar com 2 lateral direito. Como é que pode? Só que quando a gente atacava, a gente tinha 5, 6 caras dentro da área atacando. E o Valber, quando começou a jogar, jogava de terceiro zagueiro, que ninguém sabia o que era isso. O Valber vinha de trás e fazia gol, jogava de centroavante. No gol contra o Santos de cobertura, o Cafu estava de centroavante, que me deu o passe, estava dentro da área. Então, se parava a pensar, não é que não pode jogar, o Daniel não pode jogar ali. Eu acho que ele pode jogar ali, só que eu acho que ele... jogando no São Paulo, como o Cafu passou para frente, depois o Cafu voltou, foi campeão de tudo também como lateral, eu acho que é porque não tem um outro jogador que vai chegar e assumir a responsabilidade que o Daniel assume hoje. Essa é a diferença. Perfeito. E eu queria, já ainda nessa linha, perguntar o seguinte para você. Você agora é presidente de um clube, né? Você tem essa visão mais ampla, não só aquela de 4 linhas, mas uma visão de administração. E você contou uma história de quando você chegou no São Paulo, você falou assim, pô, tô no São Paulo, você se sentiu emocionado, e aí no outro dia não posso perder a hora, a passagem. Chegou lá, você falou, não quero voltar nunca mais. E o que a gente viu durante alguns anos recentes não foi isso. Foi as pessoas, jogadores inclusive, se negando a jogar no São Paulo, que para mim é um total absurdo. Por que você acha que mudou? O que mudou desse período onde você jogou, que foi vitorioso para o São Paulo, a gana de ir para o São Paulo, e hoje que a gente vê, inclusive, jogadores se negando a jogar no São Paulo? Mas, ó, eu vou defender os jogadores aí, tá? O problema não é os jogadores. O problema são os empresários jogadores, os assessores jogadores.
Vocês falam comigo facilmente, é direto. Eu não vou falar assim, ó, Marcão, liga pro meu assessor para falar comigo. Hoje, vai falar com um moleque de 12, 13 anos de idade. Ele tem assessor, tem empresário. Aí o assessor tem assessor do assessor. Até você conseguir falar com o Joãozinho que joga, que tem 12, 13 anos, e todo mundo virou craque. E aí o cara, não é o jogador, às vezes o jogador fica mal em certos clubes, não é por causa dele, é por causa do empresário dele. Nós tivemos casos aqui que a gente deixou de contratar um jogador aqui, um atleta que é muito bom jogador, porque o empresário dele achava que não era o clube ideal para ele. Então, assim, tem muita coisa que está invertida, tem muita coisa que não está... Mas também não tem jogadores que fazem um corpo mole, não? Tem, claro que tem. Claro que tem, mas não é que não estou querendo culpar só os empresários também, não. Uhum. Igual a gente está falando do Pablo aí, o empresário dele é muito bom, conseguiu colocar ele no São Paulo. Tem isso também. Não é? O empresário do Lucas, que jogou no São Paulo, que todo mundo fala mil maravilha deles, que é craque, que é isso. E para mim eu gosto muito dele. É meu amigo também. Tenho liberdade de conversar com ele. Para mim não é craque, é um jogador normal. E ele está fazendo muito bem o trabalho dele, que está aqui na Europa há quantos anos já. Né? O Lucas foi um bom jogador e tudo. O empresário dele foi muito bom de vender pelo valor que foi vendido na época para o Paris. O empresário é muito bom. Então, são coisas que acontecem, que a gente às vezes não sabe como que acontece, mas acontece. E que às vezes o cara que aparentemente para alguns é craque, para outros não é. Outros que acham que são bons, para outros não é. Se eu sou hoje o diretor do São Paulo, por exemplo, a gente está falando, o Pablo é um jogador que eu não contrataria para o São Paulo. Não estou falando mal dele, eu acho que não é um jogador perfil São Paulo. Eu estou dando um exemplo. Ele jogou bem no Atlético Paranaense, tem os méritos dele, lógico, profissional. Aparentemente é um rapaz muito bacana, que trabalha bem, só que não é jogador para estar no São Paulo. É igualzinho, tem jogador que não é para estar em outro time, é normal. Isso é uma coisa normal. Então depende muito. Eu acho que tem jogador que está num clube que o empresário dele trabalha muito bem. Entendi. E a gente não vai acertar em todas as contratações, isso é coisa normal também. O Raí contrata. Não, tem esquema. Não é que tem esquema. Às vezes você pensa, imagina uma coisa e dá acontece outra. É normal. Mas eu queria te perguntar, porque a gente precisa fazer uma análise fria também, né, Palinha? O São Paulo já está há 8 anos sem ganhar um título. Não é normal para os padrões do São Paulo. A gente que está acostumado com o São Paulo, que é o maior clube do Brasil, não está acostumado um time ficar 8 anos sem ganhar nada. Por que você acha que isso aconteceu? Eu queria que você fizesse uma análise de uma conjuntura. Diretoria, jogadores. O que você acha que aconteceu para o São Paulo estar nessa seca de títulos, Palinha? Falta voz de comando, cara. No presidente, na nossa época, em São Paulo, quem era o presidente? Doutor Pimenta. Vai cuidar da parte burocrática do clube, que é o que tem que fazer, que eu tenho que fazer aqui agora. Eu tenho que entender um pouquinho de lei, eu tenho que saber pedir para fazer as coisas, eu tenho que estar controlando o futebol de longe, mas... E quem tem que cuidar da bola, quem joga a bola. Eu tenho que o diretor esportivo, o problema é dele. Se ele errar numa contratação, se ele acertar uma contratação, o mérito é dele, e se der errado, ele não vai trazer um jogador para cá achando que vai dar errado. Acontece. Só que tem que dar essa credibilidade, tem que dar esse poder para que ele possa trazer o jogador. Meu treinador que chama Diogo e fala assim, ô Robson, que é meu diretor aqui, Robson, eu preciso do Manuel, que está lá no Vila Franquense, que é um clube que tem aqui. O Robson vai atrás desse Manuel para tentar trazê-lo para cá. E chega lá, o Manuel é muito bom. Vem aqui, ele pode não jogar. Isso acontece também. Sim. O que falta, eu acho, na minha opinião, no São Paulo, é essa voz de comando. Parte do clube, essa parte burocrática, o presidente está ali para fazer isso, a parte social, a parte que tem que cuidar dessas outras coisas aí, do estádio, e tem que determinar os comandos para cada pessoa fazerem e cobrar dessas pessoas a capacidade de fazer bem o trabalho. Tem o Raí,
Precisa de algum comentário do Raí? Não precisa. Então, você conhece bem o Raí, né? Então, você acha mas da deixa... participação do Raí? Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer na visão que ele tem de sentar lá com o Diniz. O Diniz, pô, o Manuel te serve? Não, não me serve o Manuel. Então vamos ter que arrumar um caminho para o Manuel. Não é que não seja bom jogador, as pessoas têm que entender, para chegar a jogar no São Paulo, eu não estou aqui falando que o Pablo não é bom jogador, só não acho que é um jogador para o São Paulo. Para o São Paulo. Não tem nada contra ele, contra ninguém. Eu podia chegar no São Paulo. Quem é que ia acreditar no Tele que o Palinha, na capa do Batman, saindo do América de Minas, ia chegar no São Paulo e virar o Palinha que virou? Não é verdade? É verdade. Não depende só do Tele, depende de mim, depende do clube, ter oportunidade, estar preparado para aquela oportunidade. É isso que eu acho, que tem muita gente que esquece, quando você está num clube pequeno, que é ali que você vai ter que trabalhar realmente para quando você tiver uma oportunidade no clube grande, você está preparado, cara. Se não tiver, vai passar. Você vai ficar jogando a vida inteira em clube pequeno, vai ter oportunidade. Não vai fazer gol no Japão, ser campeão mundial. Não vai. Adianta os caras falar assim, o expressinho que o São Paulo tinha, a gente pedia para o expressinho todo treino que tinha. Como é que ia pegar aqueles meninos? É complicado, né, velho? É complicado. Então, mas, assim, era questão de oportunidade. Mas aí, Palinha, eu queria apontar uma questão. A contratação do Pablo, não é um pouco a culpa do Raí? Agora você me apertou, porque assim, eu não sei se quando o Pablo chegou, se o Raí já estava como diretor. De verdade, eu não sei te falar. Tava sim. Já me deram um joia aqui, já, ó. Já? Então. Já. Aí eu tô te falando, às vezes ele vê o Pablo grande, o centroavante que a gente tinha aí, quem jogou quem, né? Luizão, Luiz Fabiano, Dodô, França, um jogador referência, vamos dizer assim, Aloísio, esse para mim foi um dos maiores, Chulapa, né, no caso. Chulapa. Você pega... Careca, o segundo Chulapa, né? O segundo Chulapa. Então, Chulapa o Chulapa 1, Chulapa 2, né, no caso. Chulapa 2. Careca. E aí você vê um Pablo que vinha bem fazendo jogos bons no Atlético Paranaense, novo, teoricamente ele vai chegar no São Paulo, vai ter uma condição melhor, vai continuar fazendo gols, um cara que... Né, só que não está dando certo. Às vezes sai pela culatra. O Adriano, quando foi para o São Paulo, todo mundo falava do Adriano, ganhou o quê? Não ganhou nada, cara. Pois é. E é o Adriano, né? E é o Adriano. E por falar em ganhar... você vai, é campeão da Libertadores, né? 92, aí parte lá para o Milan. Vamos jogar contra o Milan lá. Não, desculpa, contra o Barcelona primeiro. Mas eu quero lembrar do Milan em 93, porque você fez um gol e teve aquele zigue-zague, né? A gente sai na frente e toma um empate. Sai na frente de novo, toma outro empate. E no final acontece aquilo lá. Cara, conta pra mim a sensação, porque eu quase pulei da laje da minha casa lá, no chão, né? De madrugada já era. Mas a tua sensação, você falou, agora eu me coloquei como um dos melhores jogadores do país. E logo em seguida, tem a Copa do Mundo. Você é convocado em 92, em 93 e não vai pra Copa. Conta pra mim aí esse período. O gol... bicampeão mundial, seleção brasileira e acaba não indo para a Copa. Fica a frustração? Fica um gostinho de... Poderia ter ido também? Fica. E eu sei por que eu não fui, né, Marcão? Só não posso falar por que eu não fui para a Copa. Eu sei por que eu não fui. E... eu também não sei, viu? Aqui, o pessoal tá falando aqui, ó. Mas eu sei fala isso, mas tem que falar. O Viola foi para a Copa. O Viola não jogou 30% que você jogou. Então, Viola... foi Viola, foi Ronaldinho, que estava começando no Cruzeiro, foi Paulo Sérgio, né? Foram alguns outros aí que é complicado. Mas, assim, falando do São Paulo, a seleção brasileira foi a maior tristeza da minha vida, com certeza foi não ter ido para a Copa do Mundo. Isso aí, frustração. Não sei se é frustração, porque não dependia só de mim. Eu estava tão certo de ir para a Copa do Mundo, porque desde 92 eu fui em todas as convocações que tinha, até a última, a Copa do Mundo, na penúltima, né, vamos dizer assim, todas as convocações. Joguei a Copa América como titular,
né? Então, assim, são coisas que... Frustrado não sou, porque eu fiz muito bem meu trabalho lá e eu sei o porquê que eu não fui, né? Envolveram outras situações fora de campo que levaram outros jogadores no meu lugar, né? Dentre os outros, poderia não ter ido um ou outro, e foram outros que depois acabou a Copa do Mundo, todos eles saíram fora do Brasil para outros times e assim vai. Então, assim, eu sou um cara... Marcão, assim, se eu te falar que eu sou muito privilegiado na minha profissão, muita gente fala, Palinho, mas por quê? Marcão, eu joguei em 14 times. Não ficou nenhum time me devendo um centavo. Eu não tenho um problema em clube nenhum que eu joguei, em clube nenhum que eu joguei contra. Então eu já joguei bastante jogo contra esses times todos aí. E todas as vezes que eu fui sempre nos clubes, assisti jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, enfim, dos times pequenos, vamos dizer assim, do interior, eu sempre fui sempre muito bem recebido. Eu sou um cara feliz demais e privilegiado na vida, porque por causa disso. Tenho a oportunidade de estar aqui falando com você também aqui, e eu não tenho raiva. Não, mas aí é uma reninha, né? Aí é uma reninha, não, mas né? Não é, mas sabe o que é, Marcão? Assim, que quantos milhões de jogadores, de atletas, né, já passaram, não só na história do São Paulo, e que muitas das pessoas não sabem nem quem são. Não é verdade? É verdade. Eu te falo isso porque eu conheço vários, que a gente sabe que tem muita gente que ajuda muita gente, né? E eu não estou aqui trabalhando no futebol ainda, estou vivo com saúde, que é um privilégio maior, não é? Tenho a oportunidade de estar falando com você aqui, participar da história de um clube do porte do São Paulo e ser marcado na história de um clube como esse não é para qualquer um. Então, assim, o privilégio é muito grande. Então, se falar assim, Palinho, eu não sou frustrado nem no Não, até porque, assim, depois você acabou sendo campeão pelo Cruzeiro também, né, da Libertadores. Você foi campeão no Peru. Todos os times que você foi, também você levanta caneco. Então, você trouxe benefício para todos os clubes também, né? Então, isso é importante, né, Palinho? Ninguém ficou te devendo e você também não ficou devendo ninguém. Você não rouba, né? Nada, porque nada. Tem jogador hoje em dia que rouba bastante, né? Que só vai lá para ganhar o dinheiro mesmo. Fala, eu sei disso. Aqui no nosso clube, aqui, o cara começa a achar que ele vai andar diferente, eu mando ele embora. É bom conhecer o futebol por isso, né? Aqui não tem... E o Robson, como eu falo, o Robson, que é o nosso diretor aqui, desportivo que a gente fala aqui, se ele achar que o João Manuel, o Pedro não tem que ficar aqui, ele tem carta branca para mandar embora na hora. E eu vou assinar... Depois que ele pode vir me falar, o Manuel foi embora por causa disso, ele tem carta branca, é na hora, não tem meia conversa, porque senão não precisava de eu ter ele aqui, ou ter outra pessoa aqui para fazer a mesma coisa. Então é isso que eu acho que falta hoje no futebol, é dar credibilidade ao treinador, dele escolher o jogador e o clube tentar essa contratação desse jogador que o treinador tem, porque muitas vezes, quem é que ia imaginar que o Cafu ia para frente para jogar o Vitor atrás? Ninguém. Quem é que ia imaginar o Cerezo com 40 anos de idade jogar o que ele jogou com a gente? Ninguém. Que o Palinho, a capa do Batman, ia sair lá do América e ia jogar no São Paulo? Ninguém. É verdade. Então, assim... E aí, Palinha, você arriscou um pouco a carreira de treinador, né? Porque aí depois que você parou, inclusive aí ia te falar agora, tá eu, né? Que eu sou de São Bernardo, nasci em São Bernardo, tá eu lá na Top Spin, Big Ball, lá, e aí eu tô treinando lá na academia, aí vejo um cara correndo assim, na esteira, eu falei assim, já tinha comemorado 92, eu nasci em 77, cara, então 92, 93 eu já tava, né, já tinha ido pro estádio, ver você lá contra o News Old Boys. Eu falei, ou eu tô louco, ou aquele cara ali é o Palinha. Aí eu fui e perguntei pra um cara, não conheço, outro não conheço. Aí o cara da recepção falou assim, não, pô, é o Palinha mesmo. Inclusive, ele vai bater uma bola ali daqui a pouco. Vai jogar ali, se você quiser jogar lá, pô. Aí eu não perdi a oportunidade. É claro que você não vai lembrar, mas cheguei, te cumprimentei, a gente bateu uma bolinha junto, você me deu um passe, eu fiz um golaço. Falei com o Muricy semana passada, inclusive, que eu tenho 2.300 gols, tenho mais que o Milton Cruz. E um desses gols foi você que me deu um passe e eu fiz o gol. Mas fiz o gol lá e foi um prazer bater uma bolinha com você em São Bernardo. E aí você tentou ser técnico do São Bernardo lá. Por que sua carreira de técnico foi tão curta assim? Não foi uma coisa tão extensa?
Então, no São Bernardo eu estava como diretor, o São Maurício, que era o dono da Top Spin, né? Ele pegou a base para cuidar do São Bernardo e me levou de diretor dele, onde que a gente fez um time muito forte lá em 2007, para a Taça São Paulo. Ficamos em terceiro lugar na Taça São Paulo, onde apareceu o Rafinha, Chuck, o Rildo e vários outros jogadores aí, né? Foi excelente. Depois eu fui para treinador, fui no Araxá, fui em outros clubes. O que acontece é que um pouquinho do nome que a gente conseguiu adquirir no futebol, vamos dizer assim, as pessoas acham que só o nome vai chegar lá e resolver o problema do clube. Não vai resolver. Se o clube não tiver dinheiro, condições, estrutura, não adianta ter o Palinho ali que não vai fazer milagre. Não tem como. O jogador precisa comer, precisa se vestir, precisa ter casa, precisa ter tudo, tem condições para ele desenvolver. Não é só você mandar ele fazer. E aí você vai vendo que isso aí não é o seu caminho mesmo, que você não pode oferecer para os caras, porque você não tem nem obrigação de bancar esses caras que são jogadores no clube, porque você também está indo como treinador. Eles acham que levar o Palinho treinador vai trazer dinheiro, vai trazer investidores. Não funciona assim. E aí a melhor coisa que eu fui fazer foi parar um pouquinho com o futebol, dar uma arejada na cabeça, começar a cuidar da minha vida, na verdade, né? E aí sim, depois eu voltei com o futebol, quando eu fui embora para os Estados Unidos. Entendi. Palinha, eu queria conversar com você um pouco mais agora sobre seleção brasileira. A gente tem mais uns 15 minutos aí de live. Queria conversar com você sobre seleção brasileira. Como São Paulo, a seleção brasileira nos últimos anos também acabou caindo um pouco, perdendo o protagonismo. Você acha que o movimento que acontece nos clubes, dessa má administração, dessa má contratação, você acha que isso também influenciou na seleção brasileira? Porque a seleção brasileira parou de ser temida também. O que você vê na seleção brasileira? O que você acha que precisa ser feito para a gente voltar a ter esse protagonismo? Então, Marcão, olha, rapaz, eu sei que tem coisa que dá vontade de falar que a gente não pode falar. Não, mas que pode. Isso aqui, né? Não pode, eu sei a dor de cabeça que não, eu tenho. Não, conta para mim aqui, pô, nós somos amigos, pô. Eu acho assim, tudo depende de uma administração. Eu acho que, e nós, como brasileiros, a gente se apaixona muito fácil pelas coisas, né? Acha que é fácil. Todo mundo apaixonou na época do outro presidente da República que foi preso. Não gosto de falar o nome desse pessoal. E quando caiu a ficha, viu o estrondo, o arrombo que ele fez. Todo mundo está apaixonado do presidente atual, né? Acha que ele ganhou até o lugar do Rogério Ceni, né? Do mito, né? Virou mito. Né? Para mim o Rogério o único mito é o Rogério. Muito mais mito do que ele, né? E está fazendo um arrombo que está fazendo o país, e quando a gente despertar, vai ver o problema que vai ser o nosso país, vai ficar maior do que já estava, na minha opinião, tá? Assim, eu não gosto de falar de política, eu não entendo nada disso, mas a gente lê, a gente estuda, a gente sabe as coisas, a gente se informa, troca ideia com muita gente que tem uma capacidade intelectual, vamos falar assim, diferente de ver as coisas. Eu acho que o nosso país está muito mal administrado. Não é culpa só do presidente, é de uma forma geral. Seleção brasileira é a mesma forma. Há quanto tempo que a CBF vem tendo problemas na direção, na gestão, na condução desse pessoal todo aí. E aí nós nos apaixonamos pelo Tite, a maneira dele ser, de falar, um cara super bacana. É difícil não gostar dele, que é uma pessoa do bem, vamos dizer assim, um cara inteligente, por demais. Só que às vezes essas coisas extra-campo começam a influenciar dentro de campo, e aí a pessoa não tem mais aquela condição de dar aquele choque, vamos dizer assim, para que faça aquilo ali virar, aflorar e virar o que tem que ser. Eu acho que essas formas de administração, estou falando hoje porque eu estou aqui do lado de fora, para mim é menos difícil falar, porque eu estou hoje na administração aqui que eu tive, quando eu falo é o pessoal que trabalha junto comigo, dá um choque na cidade inteira. E todo mundo acha que você vai chegar aqui e vai resolver os problemas deles. Você não vai resolver o problema de ninguém. Você tem que... O brasileiro acaba personalizando muito, né? Particularizando muito. Você tem que começar a administrar essas pessoas, de ter essa condição de poder e cobrar dele ali, ó. Ô fulano, ô ciclano, faz isso, faz aquilo, não é bem assim.
O craque é o Neymar, mas Neymar, vem cá, cara. Em vez de você sair hoje, sai depois do jogo amanhã. Estou dando um exemplo. Entendi. E olha que sou fã dele. Para mim é o único jogador que nós temos. Eu acho que se ele não joga, fica ruim, fica tudo igual. O Pila perguntou aqui, eu emendo para você aí. O Brasil tem jogadores para ser campeão mundial, Palinha? Você acha que não? Não. Não tem? Não tem. Não tem pelo que a gente vê aqui fora. Pelo movimento que se tem aqui fora, que aqui eles valorizam realmente a capacidade tática, técnica, a postura profissional. É fácil, vou falar, eu sou fã do Cristiano Ronaldo, porque ele quis ser quem ele é. E para ele se manter quem ele é hoje, o que esse cara faz é impressionante. Ele é anormal, ele é um extraterrestre. Para estar no auge como ele está, da forma que está, do jeito que ele cuida, que trabalha, do jeito que ele ajuda as outras pessoas também, dentro e fora do campo, ele tem que ser o que ele é. Um exemplo, né? É um exemplo. Então, assim, hoje quem é que nós temos? Neymar. Puxando isso que você fala, assim, o protagonismo, né? Porque o cara que joga do lado do Cristiano Ronaldo sabe que ele é o maior jogador do time e olha para o que ele faz, ele puxa para tentar chegar lá, né? Talvez é isso que esteja acontecendo na seleção brasileira. Talvez os jogadores que olhem o seu maior direcionamento, né? No caso o Neymar, é um cara que não é que para se seguir, né? Hoje em dia, né? Não é um exemplo, né? Como o Cristiano Ronaldo é. Paulinha, a gente está caminhando aí, a gente tem mais alguns minutos de live. Eu queria perguntar para você duas coisas sobre a tua. Você falou do Rogério, está aqui inclusive na pauta. Perguntar para você sobre a tua relação com o Rogério. Rogério, quando você estava lá, Rogério era um garoto. E o que você viu de diferente? Você por acaso identificou algo de diferente? Falou assim, esse cara aqui, ele vai para cima. Tem alguma história, alguma visão que você viu nessa época, não? O Rogério sempre foi super inteligente, né? Ele é bem dotado, né, cara? E ele nunca teve nada de bobo, né? E por isso é o mito, né? É o cara, eu sou fã incondicional dele. Eu também, então combinamos suspeito. Posso falar nada dele. Eu sou suspeito de falar Rogério, Raí, Leonardo, Cafu, Zete, Ronaldão, Miller. Eu sou suspeito. Então, assim, Vitor, né, Denilson, Juninho, esse pessoal que a gente conviveu muito tempo, né, e você conhece o dia a dia desse pessoal, não tem como você não gostar. Então, o Rogério, o que ele foi de mais inteligente? Para mim, o maior goleiro da história do São Paulo, para mim, é o Zete. Goleiro. Pegar a bola com a mão ali, tá ali dentro do gol ali. O Rogério virou o mito porque ele foi mais inteligente do que o Zete. Porque ele passou a bater falta, jogar tênis, né? Ele não é bobo, começou a jogar o tênis com o Pelé. Então, com o Pelé lá todinho no CT. Né? E aí, nesse jogar tênis com o Pelé, com certeza, ter a oportunidade com o Pelé, do mano a mano, estar conversando, pela inteligência do Rogério, ele pegou muito mais coisa do Pelé, pegou muito mais, quer dizer, não pegar informações do Pelé, de maneira de ser, de comportar, de estudar, de buscar as coisas melhores. Foi naquele jogo ali, ele foi aprimorando e pegando o que é bom, o que é bom, o que é bom, e passou a treinar mais do que ele treinava. O Rogério sempre treinou muito, os goleiros sempre treinam muito, né? E ele viu essa virtude. Pô, eu tenho que bater na bola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Por que não começar a treinar a bater falta? E começou a aprimorar. Por isso que eu falo assim, são pistas, né, que a gente muitas vezes tem na nossa vida que a gente não vê. Certo. E o Rogério, ele para mim virou um mito, e merecidamente, por tudo que ele conquistou dentro do São Paulo, pela pessoa que ele é, pela inteligência dele poder administrar essa situação, até de estar ali jogando tênis, que eu falo com ele, a gente fala às vezes brincando, mas é o dia a dia, o conversar, você vai pegar as coisas boas daquela outra pessoa, as coisas ruins também, e ele foi inteligente nisso aí. Então ele ficou maior do que ele era, porque não era para qualquer um ter a oportunidade que ele tinha, principalmente com o Pelé. Aí pega o Muricy, né, que eu sou suspeito de falar do Muri também, Altair Ramos, Moraci Santana,
E eu queria saber por que hoje, né, mudando um pouquinho, né, não serve para o São Paulo. Doutor Turibo, Moraci, Altair, eu não sei por que esses homens não servem. Patrícia, que era nutricionista, não serve mais. O Joãozinho, que cuidava da cozinha, eu acho que não é ele mais. Tem alguma coisa que não está encaixando. Será que não é por isso que o São Paulo não responde aquela pergunta? Por que o São Paulo ficou tanto sem ganhar? Então, se eu sou diretor de São Paulo, eu levo eles de volta. Eu não sirvo para o São Paulo. Porque uma que eu não vou mandar, eu tenho que mandar. Sim. Não é? O cara, ele tem prazo de validade. Ó, não está dando certo aqui. Pô, São Paulo, não dá para perder tempo, não dá para esperar. Ô Marcão, cara, ó, você é boa pessoa, é bom jogador, mas aqui pro nosso nível que a gente está querendo não está dando certo, não cara. Tá dando certo. Vou ter que tentar arrumar um time para te emprestar aqui, continua trabalhando e tudo. Daqui a pouco parece oportunidade, vaza. Tem que ser assim, cara. Futebol tem que ser assim. Então, assim, essa situação que a gente não pode cair na mesmice, né? Eu estou começando um trabalho novo aqui, todo dia a gente aprende, e aqui a gente não deixa para amanhã, não. A gente tem que resolver hoje. E, logicamente, parece fácil falar. Não é fácil. Até para você falar, até para você liberar um jogador, você tem que conversar, explicar. Não é essa coisa de pegar o telefone, ó, Manuel, você não vai ficar mais aqui. Peraí, não é assim. O cara é uma pessoa, tem família, tem que explicar. Né? Logicamente, quem está saindo muitas vezes não vai gostar. Lógico, é normal, a gente não gosta. Mas isso aí acontece. Muita gente, mudando até um pouquinho de assunto, quando eu estava no Grêmio, o Celso Roth, que muita gente fala muito mal dele. Eu estava no Grêmio, eu não tenho nada a falar dele. Ele foi um homem comigo, Palinha. O Grêmio vai começar a trabalhar de uma forma diferente, com jogadores mais novos. E você aqui, no que o Grêmio quer e da maneira que eu vou montar o time, você para mim aqui não vai servir. Ele falou isso para mim no Grêmio. Entendi. Estendi a mão para ele, agradeci a verdade dele e fui seguir meu caminho. É isso que tem que ser. Duas perguntinhas rápidas. Qual foi o maior treinador que você trabalhou? Foi o Tele? O Tele. O homem era xarope demais, ó. Tá louco. Morria de medo dele, mas era danado. E o melhor companheiro de futebol? Rapaz, não, aqui a gente foi na roubada mesmo. Vai aí, fala um. É muito difícil. Vamos espalhar isso aí, ó, pra todo mundo vou falar um que... O Ronaldo Luiz. Porque eu conheço o Ronaldo desde novinho. E eu chamo de Bedão, sou fã dele. É um cara espetacular, especial. Né? Então, é o Ronaldo Luiz. Perfeito. Palinha, muito obrigado. Mais uma vez, quero agradecer muito a sua presença. Você já está mais que convidado para vir para cá. O Mineiro está morando aqui em Melbourne. A gente daqui um dia vai bater um papo com ele. A gente está no pé dele para a gente poder fazer uma live. Então, eu queria te agradecer demais. Não só por essa live, mas pelo passe que você me deu para fazer um dos meus gols, né, na minha carreira, lá no Golden Ball. Quero te agradecer tudo que você fez pelo São Paulo, inclusive as suas opiniões agora, que pode mudar muito a cabeça da galera que está lá. Então, quero te agradecer demais pela essa live. Estamos te esperando aqui e vamos continuar em contato para a gente bater mais vezes esse papo e falar sobre São Paulo. Beleza? Obrigado, Marcão. Eu que agradeço a vocês. Desculpa aí, né? Às vezes passa um pouquinho aqui do que está falando. Imagina, foi ótimo. Estou sempre à disposição aqui, a gente pode falar. E se a gente tinha que abrir, sabe o que aí, rapaz? O quê? Uma escolinha de futebol para canguru, será que dá certo? Não sei, mas eu vou pesquisar. Rapaz, se a gente conseguir fazer isso aí, acho que vamos montar um time só de canguru, cara. Vamos conversar, a gente monta assim. E parece que o Henrique, um zagueiro do Corinthians, está te procurando até hoje, tá? Eu não sei se é o Henrique ou o Wilson Mano, que você deu um drible nele lá. Parece que ele saiu ontem do hospital, quebrou a coluna. Eu joguei com ele no Botafogo, Ribeirão Preto, porque eu tenho dor na coluna até hoje, já me falou isso. Obrigado, Palinha. Fica com Deus, um abraço. Um abraço, um abração. É isso aí, rapaziada. Uma live pesadíssima, muito legal. Palinha, com opiniões bem contundentes e bem fortes. E a gente agradece muito. Semana que vem tem mais live.
E quero agradecer a todo mundo que participou, o pessoal que ficou aí, ó, mandando as perguntas, galera que ficou me alugando aí também, por causa da política, e nós estamos juntos sempre. SPFC Austrália, até a próxima, galera.